Então, iniciando essa aula de português de hoje com a turma do 7º ano. Hoje, dia 3/12/2020, quinta-feira, comigo as alunas presentes Marcela, Bruna e Sara Raquel. Então, a gente vai estar aqui, já está fazendo a correção. Se tiver dúvida, também podem estar perguntando. É uma forma também de revisar os assuntos. Então, tem assim, ó, reler um trecho do mito O Ovo Celestial. Então, tem assim, muitas pessoas procuraram um caminho para Cunheluen, mas não encontraram e nem conseguiriam chegar ao alto da montanha por causa dos guardiões. Aí, o que está pedindo aqui na letra A? A que palavras os termos em destaque se referem? Ou seja, eles vão fazer referência a que formas verbais, né? Então, gente, ó, vocês viram que o adjunto adverbial, ele está próximo ou de um verbo, ou de um advérbio, ou de um adjetivo, e vai estar mudando o sentido, né? Do verbo ou do advérbio no adjetivo. No caso aqui, eles vão estar mudando a ideia, o sentido de dois verbos, cada um vai ser de um verbo. Então, ó, o termo não, se vocês verem aqui, ó, muitas pessoas procuraram caminho para Cunheluen, mas não encontraram. Então, ó, esse não, ele está mudando o sentido do verbo encontraram, ó, não encontraram. E nem, também, que é um adjunto adverbial, só que está dando a ideia de negação, todos dois, né? Nem está mudando o sentido da forma verbal conseguiriam, certo? Então, a resposta está aqui, como eu já falei para vocês, né? O termo não se refere à forma verbal encontraram, né? Muda o sentido dessa forma verbal. E o termo nem a forma verbal conseguiriam, certo? Vocês vão estar aí fazendo a correção. Pro, que página é, Pro? 69. Na letra B tem assim, qual o sentido desses dois termos em destaque acrescentam as palavras às quais se referem? Ó, tanto não como nem, gente, eles vão estar atribuindo um novo sentido, sendo adjuntos adverbiais de negação. Então, aqui, ó, marcando negação, certo? Na letra C, a que classe gramatical esses termos pertencem, né? Então, tanto não como nem, gente, eles são advérbios, né? A classe dos advérbios. Letra D. Nesse trecho, que expressão indica o lugar onde as pessoas não conseguiriam chegar? A classe do advérbio. Oi? O caminho para Cunheluen. Ó, vamos analisar aqui, ó. Eu vou estar lendo aqui, ó. Eles não conseguiriam, gente, encontrar e nem chegar, ó, aqui em cima, ó. Ao alto da montanha. Ao alto da montanha. Então, ó, mas não encontraram e nem conseguiriam chegar em que lugar? Ao alto da montanha. Então, essa vai ser a resposta dessa letra D, viu, gente? Então, a letra D aqui, ó, ou o termo, ou quem colocou a expressão, ou ao lugar, né? Ao alto da montanha. Ou quem colocou só ao alto da montanha, tá certo, certo? Aí, na questão 2 tem assim, agora releia outro trecho do mito. Aí tem assim, a cidade estará para sempre protegida e nenhum mal jamais encontrará ali. Aí a letra A tá falando assim, ó. A quais palavras os termos em destaque se referem, né? Para sempre, gente, se refere a... muda o sentido de uma forma verbal que está próxima, né? E jamais também vai ser uma outra forma verbal, né? Que vai estar mudando o sentido, atribuindo um novo sentido a essas duas formas verbais que aparecem próximas. Página 69. Então, gente, para sempre está relacionado, né? Ele vai dar um novo sentido para o verbo estará, que está aqui próximo, né? E jamais ele vai estar atribuindo um novo sentido também, mudando o sentido para essa outra forma verbal que entrará. Certo? Então, aqui vai estar o termo para sempre, que é um adjunto adverbial, ele vai se referir à forma verbal estará, né? Porque se você tirar esse adjunto adverbial, ó, a cidade estará protegida. Não é que o adjunto adverbial ele vai estar completando o sentido do verbo, ele vai atribuir um novo sentido, né? Então, aqui a gente vai estar atribuindo um novo sentido para a forma verbal estará com o adjunto adverbial para sempre. E também vai atribuindo um novo sentido, aqui, ó, vamos ver aqui essa parte aqui que está mais próxima, né? E nenhum mal jamais entrará ali. Se você tirar esse advérbio, o jamais, eu falo assim, e nenhum mal entrará ali. Quando coloca jamais, também está atribuindo um novo sentido para a forma verbal entrará.
Então, jamais vai estar relacionada com a forma verbal entrará, certo? Então, aqui está a resposta, ó. O termo para sempre se refere à palavra estará, que é o adjunto adverbial, né? Que é formado por essa locução adverbial, porque tem duas palavras, uma que é preposição para e jamais que é adjunto adverbial de tempo, né? E sempre também de tempo, né? E jamais, gente, também está dando sentido também de tempo, né? Só que tempo no sentido de negação, esse advérbio. Na letra B temos assim, ó, os termos... Oi? Posso falar? Os termos para sempre e jamais nesse trecho vão indicar o quê? Todos dois, gente, tanto a locução adverbial para sempre e jamais, eles vão estar atribuindo um novo sentido para as formas verbais de tempo, né? Então, vamos lá para a página 70. Pode estar lendo pelo meu livro aqui, para poder estar me guiando. Aqui, a questão 3, na página 70, tem assim. Releia mais um trecho do mito. Aí tem aqui. Os elementos pesados, o in, formaram a terra. Aí, na letra A, qual o predicado dessa oração e qual o seu núcleo? Ó, gente, vocês estão vendo que um assunto puxa outro que vocês já viram, né? Então, ó, o predicado, gente, dessa oração, qual que é? Formar a terra e o núcleo é formar. Isso. Se o núcleo é um verbo, a gente vai ter um predicado nominal ou verbal? Predicado verbal. Predicado verbal, né? Porque é um verbo significativo. Aí na letra B, qual é a função do termo a terra nesse trecho? Ó, gente. Objeto direto. É objeto direto. Agora, por quê, ó? Esse verbo formaram, ele é um verbo transitivo direto. Transitivo porque ele pede um complemento para ter um sentido geral no predicado. Aí formaram o quê? A terra. Quando você liga esse verbo, essa forma verbal para o objeto, se o objeto, para ligar a forma verbal a esse complemento que é o objeto, não tiver uma preposição para ser ligada, então a gente vai ter um objeto direto. Esse complemento vai ser um objeto direto. Agora, se para ligar a forma verbal ao objeto tem que ser colocado qualquer uma preposição, então vai ser um objeto indireto. Aqui, esse formaram a terra, esse a aqui, ele não é preposição, não. Ele é artigo feminino, né? Que ele tá aqui só para poder estar acompanhando o substantivo feminino que é terra. Então, vai ser um objeto direto. Na página 71, pessoal, temos assim, ó, questão 4. Tem assim, lê as 3 orações abaixo. Aí, aqui na letra A, dragões viviam no céu. Vocês estão vendo que é praticamente a mesma oração, só mudou a ordem do sujeito e predicado, né? Aí, na letra B, no céu viviam dragões. E C, viviam no céu dragões. Eu falei para vocês na última aula que o adjunto adverbial, seja formado apenas por uma palavra ou sendo formado por uma locução adverbial, se for alterar o sentido da frase e ficar na ordem indireta, ou seja, o sujeito ele não aparecer na frente da oração, se for um adjunto adverbial, ou tanto faz um advérbio ou locução adverbial, ele tem que ser separado por vírgula. Se for no início da oração que vier o adjunto adverbial, ele vai ser colocado uma vírgula depois. Se o adjunto adverbial, gente, ele aparecer no meio, ele tem que estar colocado entre vírgulas, vírgula antes desse adjunto adverbial e vírgula depois. Se vocês perceberem, ó, na ordem direta não necessita disso. Na letra A mesmo, ó, dragões viviam no céu, dragões é o sujeito, viviam no céu o predicado. O predicado aqui, ele tem um adjunto adverbial formado por uma locução adverbial, que é no céu. No céu é adjunto adverbial de lugar, né? Como aparece na ordem direta, esse adjunto adverbial, ele não necessita de vírgula. Agora, quando a oração ele está na ordem direta, ou seja, que ou o sujeito aparece atrás, né? Ou então no meio da oração, se o adjunto adverbial, a depender da posição, ele aparecer no início, logo depois do adjunto adverbial tem que ter vírgula. Como nesse da letra B aqui, ó. No céu viviam dragões. Ó, no céu é o adjunto adverbial, ele aparece na frente da oração, então, logo depois desse adjunto adverbial de lugar, tem que ser separado por vírgula, né? Aí depois vem o sujeito, vem a forma verbal
que é do restante do predicado, e o sujeito aqui aparece por último, nessa letra B, que é dragões. E na letra C, gente, vai aparecer o adjunto adverbial no meio da oração. Quando ocorre de ter o adjunto adverbial no meio, que também é uma ordem indireta da oração, né? O adjunto adverbial tem que vir vírgula antes e vírgula depois. No caso, no céu, que é o adjunto adverbial de lugar, ele vai aparecer no meio. Então, vocês estão vendo, ó, vem a forma verbal primeiro, viviam, vírgula antes do adjunto adverbial, aí escreve o adjunto adverbial e vírgula depois. E aí, por último, o sujeito, ok? Aí, na letra A tem assim, que adjunto adverbial foi usado nessas orações para indicar o lugar onde os dragões viviam. Então, o No adjunto céu? adverbial é no céu, né? Porque ele é formado por uma locução adverbial, que é formado por duas palavras, né? Então, vai ser esse adjunto adverbial no céu, que expressa o sentido de lugar, né? Aí temos... E ele modifica o sentido do verbo, da forma verbal viviam. Sim, Anderson. Eu botei adjunto adverbial de lugar, eu botei entre aspas no céu, tá certo? Certo. Na letra B, gente, tem assim, em que posição esse termo aparece em cada oração? É só você colocar a ordem que aparece esse adjunto adverbial na oração A, na oração B e na oração C. É fácil. Então, gente, na oração A, no céu, que é o adjunto adverbial, ele aparece o quê? No final, né? Vocês estão vendo aqui no céu. Na oração B, ele vai aparecer no início da oração. E na oração C, ele vai aparecer no meio da oração. É só isso. Então, ó, no fim da oração, na letra A, que é porque apareceu aqui a resposta aqui do livro, está na ordem invertida, né? Do que eu falei. Então, na oração A vai ser no final. Na oração B, esse adjunto adverbial no céu vai aparecer no início. E na oração C, esse adjunto adverbial de lugar, que é no céu, vai aparecer no meio da oração. Aqui vocês não tiveram dúvida, não, né? Essa questão aqui eu achei bem fácil. Na letra C, gente, que sinal de pontuação foi usado para isolar o adjunto adverbial nas orações B e C? Já expliquei para vocês, né? Foi a vírgula. Quando a oração aparece na ordem indireta, ou seja, que o sujeito não aparece na frente, o adjunto adverbial, ele vai necessitar, para ser isolado do restante da oração, ele tem que ser separado por vírgula, né? A vírgula. Quando aparece no início, vai colocar uma vírgula logo depois do adjunto adverbial. Quando ele aparece no meio, tem que vir uma vírgula antes do adjunto adverbial e uma vírgula depois, para isolar do restante da oração. Então, vai ser a vírgula. Aí, logo aqui embaixo, pessoal, na questão 1, que tem aqui de Posso fazer uma pergunta, Pro? Oi. É sempre a vírgula que vai separar o adjunto adnominal ou outros acentos, ou outras pontuações podem também separar? Não, dentro da oração vai ser mesmo só a vírgula mesmo que vai ser separado, certo? Dentro de uma oração. Aí aqui, pessoal, vamos para a questão 1, aqui logo embaixo, ó, dessa explicação. Aqui mesmo, ó, Bruna, para você entender aqui, eu vou ler novamente isso aqui para você entender direitinho, tá? Aí tem aqui a posição do adjunto adverbial, né, da oração. As orações em língua portuguesa podem se estruturar de duas formas. Em ordem direta, que a ordem direta é aquela, gente, que é mais comum da gente ler e escrever, né, que aparece o sujeito na frente, e o predicado, que é formado por complementos, que podem ser o objeto direto ou indireto, e os adjuntos adverbiais, ou em ordem direta. Essa ordem direta quer dizer que o sujeito ele não vai aparecer mais no início da oração, em que esses termos podem ocupar diferentes posições, pode ser no meio ou no final, né? Depender, a forma verbal pode aparecer no início, os complementos, os adjuntos adverbiais podem aparecer depois, ou o adjunto adverbial pode aparecer na frente, né? O sujeito no meio ou o sujeito atrás, né? No final da oração. Recomenda-se que os adjuntos adverbiais, ó, Bruna, formadas por mais de uma palavra, sejam isolados por vírgulas. Ou seja, né? Quando a gente vai ter esse adjunto adverbial, Bruna, e os outros também que estão aí atentos, quando for formado por uma locução adverbial, não é só assim um advérbio que é formado apenas por uma palavra, não. Não é isso, não. É quando é formado uma locução adverbial, quer dizer que esse adjunto adverbial é formado por mais de uma palavra, né? Duas ou mais, né? Ele tem que ser isolado por vírgula. Se esse adjunto adverbial ele aparecer no início da oração ou se aparecer no meio. Só que essa separação, gente, de vírgula, ela só vai ocorrer quando o adjunto adverbial for formado por mais de uma palavra, né? Certo?
Aí tem aqui ainda, ó, a não ser quando posicionados no fim da oração. Né? No fim da oração, gente, é porque vai ser a ordem direta mesmo, que o sujeito vai aparecer na frente. Quando o sujeito aparece na frente, ele não precisa ser isolado entre vírgulas, né? Ou a vírgula logo depois. Aí tem assim, ó. Na número 1, indique as circunstâncias que os adjuntos adverbiais expressam nas orações a seguir. Essa aqui é bem fácil, gente. Era só ver você a questão do sentido, que modifica o sentido do verbo, ou do adjetivo ou do advérbio. E no quadro aqui da página 70, vocês têm aqui as circunstâncias que exprimem os adjuntos adverbiais, né? Que é causa, intensidade, companhia, finalidade, dúvida, instrumento, meio e modo. Né? E ainda aqui no quadro não tem, mas eu coloquei na explicação no dia que eu estava explicando para vocês que tem também de afirmação e de negação, né? Mas afirmação e negação é bem simples. Aí tem aqui, ó, letra A, possivelmente chegaremos cedo. Então, possivelmente, gente, ele expressa a circunstância de dúvida, né? E cedo expressa a circunstância de tempo. Quem colocou assim separado direitinho, né? Possivelmente, adjunto adverbial de dúvida, ponto e vírgula. Eu Cedo. botei assim. 2 pontos. Adjunto adverbial de tempo também tá certo, viu, gente? Na letra B, vou comprar uma chuteira nova para o campeonato. Ó, para o campeonato é uma locução adverbial, porque é formado por mais de uma palavra. Então, para o campeonato, gente, ele expressa a circunstância de que... Quem respondeu aí, gente, de finalidade, tá certo, né? Comprar, mas a causa é a mesma coisa de finalidade, não, né? Oi? Causa é a mesma coisa de finalidade? Não, ó, causa é assim, é algo que ocorreu em consequência de uma coisa que já aconteceu. Por exemplo, né? É porque eu não tô com o Word aqui aberto, mas eu vou tentar, deixa eu pausar aqui para poder eu estar explicando aqui para tu. Deixa eu ver se eu consigo. Na letra C, temos assim, ó, as plantas não morreram por falta de água. A gente tem aqui Ela acabou de sair da reunião. Ok, pessoal. Pronto, tá gravando. Mas é porque aqui, enquanto volta aqui ao normal, eu não consigo mexer no controle da reunião, não. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo. Aqui não apareceu a janelinha, não. Agora apareceu. Ó, vamos lá, pessoal. Na letra D, tem assim. Na letra C, as plantas não morreram por falta de água, né? Então, não vai ser um adjunto adverbial de negação. E por falta de água, vai ser um adjunto adverbial de causa, né? O motivo por qual não morreu as plantas não morreram, então vai ser de causa. Então, não vai ser adjunto adverbial de negação e por falta de água, adjunto adverbial de causa. Na letra D, com meus amigos fui ao cinema. Ó, gente, aqui vocês podem observar que meio não. Essa oração aqui, ela vai estar com o sujeito desinicial oculto, porque vai ser eu, né? Ele não aparece, a gente consegue perceber pela desinência do verbo fui, que aparece aqui, ó, fui. Fui, né? Se a gente for pela conjugação dos verbos no pretérito perfeito do indicativo, eu fui. Aí, então, a gente vai ter um sujeito desinicial oculto. E a maior parte da oração, né, vai ser formada por adjuntos adverbiais, que vocês estão vendo aí em destaque, que é com meus amigos e ao cinema. Com meus amigos vai ser adjunto adverbial de quê? Companhia. Companhia. E ao cinema? Lugar. Lugar. Né? Então, com meus amigos, adjunto adverbial de companhia. E aos amigos, e ao cinema, adjunto adverbial de lugar. Passando para a página 72. Temos aqui, pessoal. Leia o trecho de um mito sobre as sereias, né? Eu não vou estar lendo aqui não por causa do horário. A gente vai estar observando a parte da questão 3, que aparece aqui embaixo, né? Que tem alguns trechos que foram tirados desse trecho do mito aqui. Algumas partes. Aí na questão 3 tem assim, leia os trechos abaixo. Aí tem aqui, ordenei aos homens que me amarrassem ao mastro
E o segundo, no alto de cada pilha havia uma criatura com corpo de abutre e cabeça de mulher. Aí o que está pedindo aqui na letra A? Ó? Sublinhe os adjuntos adverbiais de cada trecho, né? Então, ó, ordenei aos homens que me amarrassem ao mastro. O adjunto adverbial aqui é ao mastro, né? E no segundo trecho, no alto da pilha. E todos dois, gente, eles vão ter a mesma circunstância, né? Eles vão atribuir o mesmo sentido, se vocês observarem. Ao mastro e no alto de cada pilha são adjuntos adverbiais de quê? Quem sabe? De lugar. De lugar. Lugar. De lugar. Muito bem. Aí na letra B, que circunstâncias esses adjuntos adverbiais indicam? Vocês acabaram de responder, né? Ambos indicam circunstância de lugar. Ou então, quem colocou adjuntos adverbiais de lugar também tá certo, viu? Adjuntos adverbiais de lugar. Aqui o próximo, né? Na letra C que temos aqui. Porque apenas um dos adjuntos adverbiais foi isolado por vírgula. Ó, Eu botei porque o adjunto adverbial está localizado no início da frase. gente, é justamente aquela explicação que eu falei para vocês agora há pouco. Quando a ordem da oração, a oração está na ordem indireta, o adjunto adverbial aparece no início ou no meio, ele tem que ser isolado por vírgula. Então, vai ser isso aí, gente. Então, como o adjunto adverbial ele aparece no início da oração aqui, ele foi separado por vírgula. Então, foi isolado por uma vírgula. Então, mas isso acontece quando o adjunto adverbial é formado por mais de uma palavra, ou seja, que vai ser uma locução adverbial, né? No caso. Então, ó, aqui a resposta. Porque é recomendável que, quando o adjunto adverbial for formado por mais de uma palavra e estiver no início ou no meio da oração, ele seja isolado por vírgula. Quem está corrigindo aí, gente, me Vamos fala. aí, prof. Que eu vou passar para a próxima parte. Observe a capa do livro abaixo. Aí tem aqui, o menino que tinha medo do escuro, né? Então, vamos observar aqui, de acordo com o que está pedindo no título. Que página mesmo? Não entendi nada, não. Desliga o áudio aí, viu, Iago, por favor. Aí tem assim, ó. Tô perguntando a página, prof. 84, eu pensei que estava falando com outra pessoa aí. Na letra B, o verbo ter usado no título do livro é transitivo direto. Ou seja, o verbo ter, ele pede um complemento. Ter o quê, né? Quando a gente já faz a pergunta, é porque ele não tem o sentido completo dentro da oração. Que palavra complementa o sentido desse verbo, né? Classifique-a sintaticamente. Então, o que vem o complemento depois do verbo, gente? Depois do verbo ter, ó. Que tinha. Tinha o quê? Qual o complemento? Medo. Se medo, ele não é ligado à forma verbal por uma preposição, ele vai ser objeto direto, né? Então, medo e a classificação dela, gente, a classificação sintática vai ser, desse objeto vai ser objeto direto, dessa palavra, né, no caso, dessa palavra medo, a classificação vai ser objeto direto. Aí, na letra C, a que classe gramatical essa palavra pertence, né? Medo é dado o nome do sentimento, né? Então, vai ser substantivo. Aí, agora, aqui depois, a letra D. A que palavra o termo do escuro se refere nesse título? A palavra medo. A palavra medo, gente. Então, do escuro completa o sentido do medo, que é objeto direto. Aí, o que é que tá aqui, ó? Se o termo do escuro fosse retirado da frase, alteraria seu sentido? Eu botei bem assim, sim, porque não teria um entendimento da palavra medo. Ó, pessoal, se a gente for tirar, por exemplo, aqui, ó, teria medo, né? Então, não teria um sentido completo, porque não se saberia do que esse menino tinha medo. Medo de quê mesmo? Então, foi colocado esse complemento do escuro aí. Então, do escuro é um complemento nominal porque ele completa o sentido do substantivo medo, no caso, que é o objeto direto. Então, esse do escuro, ele está ali para realmente tá completando o sentido do substantivo medo. Essa aí é a resposta mais ou menos, né, que eu coloquei. Oi. Eu botei sim, pois não daria para saber do que o garoto tinha medo. Certo.
mas você colocou que ficaria com sentido incompleto, algo assim no início, que eu não consegui ouvir. Tem como botar no final? Não, é bom você colocar assim, sim, pois estaria com sentido incompleto, aí você vai colocar o restante que você me falou aí, viu? Na letra F, Beleza. pessoal, temos assim, assinale a função com qual o termo do escuro foi empregado, né? Então, ó, indicar circunstâncias do termo a que se refere, ó, indicar uma nova circunstância é um adjunto adverbial, né? Então, não vai ser um adjunto adverbial. E ainda o adjunto adverbial, ele não complementa o sentido de um substantivo, né? Aí aqui, na segunda, completar o sentido do termo a que se refere, né? Porque do escuro ele completa o sentido da palavra medo, que é substantivo, então tá certo. E a próxima, retomar o termo a que se refere, não. Porque retomar o termo que se refere, gente, vão ser aquelas palavras que é tipo um pronome ou uma palavra que seja um sinônimo que retoma, né? Sem repetir a mesma palavra. Então, vai ser completar o sentido do termo a que se refere. E o complemento nominal, gente, como o próprio nome fala, ele vai completar o sentido de um substantivo ou de um adjetivo, né, dentro da frase, ou de um pronome, ou do numeral, como vocês têm aí a explicação nas páginas que se seguem. Vai completar o sentido dentro da oração, certo? De uma palavra que está atribuída basicamente um nome, né? Um pronome, um substantivo, um numeral, um adjetivo, como vocês têm aí na explicação das outras páginas que tem aqui, né? E esse complemento, ele pode vir acompanhado de uma preposição, né? Ele vai vir acompanhado de uma preposição. Oi. Eu posso falar minha letra E? Que acho que na hora mais estava ligado. Pode. Eu coloquei sim, pois o sentido ficaria incompleto e não daria para saber o que o garoto teria medo. Certo. Aí, pessoal, na página 86, que é a página 85 aqui é toda de explicação, né? A gente vai lá para a página 86 rapidinho aqui. Deixa eu pausar. Eu tô com 1 minuto e 12 aqui desse tempo, pessoal. Lembrando que a nossa aula é até 11 horas. E a gente vai estar aqui já continuando quando terminar esse tempo aqui, tá? Página 86. Na página 86, pessoal, tem assim, a seguir, leia o trecho de um texto de curiosidade científica da origem da vida. Olha, eu não vou ler porque já foi lido já na última explicação, a gente só vai corrigir, né? Aí tem assim, na letra A, de acordo com a frase, a Terra começou a ser habitada há mais de 3 bilhões de anos por micróbios. O autor aborda a origem da vida sob qual perspectiva? Mitológica não é, né? Porque aqui é baseado em fatos científicos, estudos científicos. Uhum. Religiosa também não, porque religiosa tinha que ter alguma coisa com origem na Bíblia ou algum outro livro religioso. Vai ser pela perspectiva científica. Na letra B, tem segundo texto, apesar de haver várias teorias sobre a origem da vida, todas apresentam um conceito em comum.